Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos aqui hoje retomando a nossa análise artigo por artigo da Lei de Improbidade, lei esta que foi alterada recentemente pela Lei 14.230. Eu vou apresentar para vocês hoje o artigo número 10. O artigo 10, ele vai trazer atos de improbidade que causam lesão ao erário. Diferentemente do artigo 9º, onde nós apresentamos atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito. Agora não, são atos de improbidade que causam lesão ao erário. Ok? Então, muita atenção, porque esse é um artigo muito importante e houve significativas mudanças aqui. Vamos então começar apresentando esses atos? Olha só, primeiramente, o caput do artigo número 10, ele fala o seguinte: constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades que nós mencionamos lá no artigo 1º. E qual é aqui, pessoal, a principal diferença que a gente já percebe? Qualquer ação ou omissão dolosa. Ué, professor, antes nós tínhamos a previsão da culpa. De fato, a culpa agora não está mais nos atos que causam lesão ao erário. Para ser um ato de improbidade que cause lesão ao erário, tem que ser uma ação ou omissão dolosa. Não admite-se mais culpa na lesão ao erário. Ok? Essa é a primeira observação. Vamos então para as ações. A primeira delas, pessoal, que a gente precisa observar é a do inciso 1º, que diz o seguinte: causa lesão ao erário, então, facilitar ou concorrer por qualquer forma para indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Ok? Então vejam só: facilitar ou concorrer para indevida incorporação ao patrimônio particular. Certo? Inciso 2º, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Ok? 3. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º, sem a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Então, quando eu faço uma doação de bem, renda, verba, não observo formalidades legais e regulamentares, eu estou cometendo aqui um ato que causa lesão ao erário. Permitir ou facilitar a alienação, a permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. Marquem aí, preço inferior ao de mercado. 5º, permitir ou facilitar a aquisição, a permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Então veja essa diferença aqui, né?
porque isso pode ser invertido na sua prova quando mencionar as ações, tá bom? Sexto, realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Então, realizar operação financeira sem observar essas normas. Sétimo, conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Oitavo, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Toma muito cuidado, porque mais à frente nós vamos ter atos de improbidade que atentam contra os princípios. E lá nós vamos ter, pessoal, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, chamamento, procedimento licitatório. Aqui é frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias, tá? Diferente, então, aqui cuidado para não confundir. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público, liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Tomem cuidado. Veja que nós vamos ter atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito. No entanto, aquele que permite, aquele que facilita, aquele que concorre para que um terceiro se enriqueça, eu estou causando lesão ao erário. Não confundam, tá? 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Então, essa celebração de contrato ou de outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio desta gestão associada, sem observar formalidades, causa lesão ao erário. 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei, também causam lesão ao erário. 16. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, de rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas, mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 17. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 18. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância de formalidades legais ou regulamentares. Então, celebração de parceria não observando formalidades também gera lesão ao erário. Agir para a configuração do ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas
pela administração com entidades privadas. 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou ainda influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. O inciso 21, ele foi revogado. 22, conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar 116. Então, só lembrando, né? A Lei Complementar 116, ela trata sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o famoso ISS. E o artigo 8º-A, ele vai dispor para nós a respeito da alíquota mínima, que é 2%. Então, a alíquota mínima de 2%. Parágrafo 1º fala sobre quando que o imposto não será objeto de concessão, isenções, incentivos ou benefícios, tá? Então, 22, aquele que concede, aplica ou mantém benefício contrário ao que dispõe esse artigo, causa lesão ao erário. Finalizando, olha só o que nos mostra o parágrafo 1º. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º. Tá? Então, nos casos em que a inobservância de formalidade não implicou perda, não ocorre imposição de ressarcimento. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se for comprovado que ato doloso praticado com essa finalidade. Então, muita atenção com esse dispositivo, porque ele foi incluído, isso está gerando alguma repercussão, mas o que está dizendo esse parágrafo 2º? Se houve perda patrimonial decorrente da atividade econômica, essa perda por si só, ela não acarreta improbidade. Para que acarrete improbidade, dependerá de quê? De uma comprovação de que haja um ato doloso com a própria intenção de praticar essa finalidade. Tudo bem? É entendido? Finalizamos então o artigo número 10. Nós vamos agora para o artigo 11, discutindo ainda atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração. Até lá!